Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. A gente está fazendo essa leitura no formato de aula para vocês. Nós estamos no capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal. E aí nós já falamos sobre o prelúdio da volta, sobre a união da alma e do espírito, e hoje vamos falar sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. As faculdades são as capacidades, né? São as habilidades, ok? As ferramentas que temos da nossa moral e do nosso intelecto. Então vamos lá? Vamos verificar aqui, vou aumentar para a gente poder enxergar ao máximo o texto. Bom, sobre as faculdades morais e intelectuais do homem, Kardec faz a seguinte pergunta. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Então, de onde vêm todas essas características boas ou mais do homem em relação à moral dele? E aí, os espíritos respondem. Vem da onde? São as do espírito nele encarnado. Então, a origem vem do espírito, a origem das nossas qualidades, né, das nossas faculdades morais, vem do espírito, não importa se elas são boas ou más. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, assim que a gente vai se purificando, nós vamos ficando melhores e melhores. Pergunta seguinte: seguir-se-á daí, desse ponto, que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é a de um mau espírito, de um espírito mau? Né? E aí os espíritos respondem: sim, mas, contudo, porém, entretanto, dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios, tá? Então, o que os espíritos dizem é o seguinte: é sim, um homem de bem é a encarnação de um espírito mais evoluído, mais puro, que aprendeu mais. E um homem vicioso é a de um espírito não mau, e sim ignorante, ainda imperfeito, não é que está no caminho dele para perfeição. Cada pessoa, né, tem a sua própria velocidade, por assim dizer, de aprendizagem. Então, enquanto uns aprendem mais devagar, outros aprendem mais depressa. Isso não significa que Deus criou uma pessoa mais lenta do que a outra. Não, apenas é que um possui uma vontade maior e o outro uma vontade menor. Isso vai da vontade de cada pessoa, né? Da paciência, da observação, do poder de você ter um foco, né? Você treinar esse foco, né? Você ganha esse poder ao treinar. Então, tudo vai depender da nossa vontade, na verdade, e não do que Deus impõe pra gente, né? Deus não impõe nada, ele nos deu o livre-arbítrio e nos fez todos com as mesmas capacidades intelectuais, morais, né? E assim por diante. Então, quando nós conhecemos uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, é que ela é a encarnação, sim, de um espírito que progrediu, né? E enquanto isso, uma pessoa muito ignorante, uma encarnação de um espírito ainda que tem que progredir mais. Somente isso. Ou seja, não existem demônios e não existem espíritos sempre maus. Pergunta 362, né? Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos, né? Que tipo de caráter esses indivíduos possuem? E aí os espíritos dizem: são indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então, esses
Esses são as características, essas são as características dessas pessoas, não é? Que nos aparecem, né? E são a encarnação de espíritos desacisados e levianos, ok? Elas possuem essas características. São pessoas estúrdias, maliciosas e criaturas que se comprazem no mal. Pergunta 363. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Então, os espíritos têm muitos desejos, muita vontade, né? Vontades que a humanidade, os espíritos que estão encarnados, não compartilham. E aí, os espíritos respondem: não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Então, quer dizer que os espíritos, os mesmos desejos dos espíritos são compartilhados pela humanidade também. Né? Se fosse diferente, os espíritos já teriam comunicado a gente. Pergunta 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Então, será que o espírito que somos faz com que nós exteriorizemos, né, nossas qualidades morais e as nossas qualidades intelectuais? E os espíritos respondem: certamente, é isso mesmo. Então, o espírito que a gente né, é responsável a tudo aquilo que a gente faz. Certamente, isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, né? Somos um só espírito. Pergunta 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos, não é? Então, como é que a gente pode ter uma pessoa muito inteligente e ao mesmo tempo muito má, muito ignorante, né, por assim dizer? E aí, os espíritos respondem: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Então, eles não são espíritos puros, são apenas espíritos ainda imperfeitos, né? Então, espíritos que, então, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos que eles. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Então, nossa marcha é sempre progresso, né? Sempre para melhora. Mas o progresso não se efetua simultaneamente ao mesmo tempo em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta, o espírito se adianta, por exemplo, em ciência. Durante outro período da sua existência, ele pode se adiantar em moralidade. Então, não é simultaneamente em todos os sentidos. Você não vai ter, né, uma pessoa encarnada, adiantada em todos os níveis. Né? A única pessoa que a gente pode representar como uma que existiu entre nós, que era assim, foi Jesus Cristo. Né? Nós, entretanto, não. Então, numa vida você pode se adiantar em uma faculdade, a ciência, ao intelecto, e outra vida na moral. Ou medianamente no intelecto e na moral, e assim por diante. Pergunta 366. Que se deve pensar da opinião das pessoas que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Então aqui Kardec está dizendo que existem pessoas que creem, né, que é possível que nós tenhamos espíritos diferentes que encarnam dentro de nós, né? Encarnam em corpos, né? Físicos, né? E cada espírito vai ter uma característica, né? A nossa
na nossa vida, nós seríamos muitos espíritos, ao invés de um só, por exemplo. E aí, os espíritos respondem, refletindo, né? Faça uma reflexão. Reconhecereis que essa opinião é absurda, né? Então, não existem vários espíritos, né, diferentes entre si e que são responsáveis por cada aptidão que nós temos, né? Cada característica que nós temos. Ah, você é um bom cozinheiro porque você tem um espírito cozinheiro com você. Ao mesmo tempo que você escreve muito bem, você tem um espírito também, um outro espírito completamente diferente do cozinheiro, que é um bom escritor. Não, não é possível. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Então, não dá para um espírito progredir com vários espíritos sendo responsáveis por várias aptidões diferentes. Porque esse espírito que é bom cozinheiro, ele vai ser só isso, né? Ele não vai ter mais nada. Então, como é que esse daí vai progredir? Não tem como ele progredir, porque ele já é bom cozinheiro, né? E o outro já é bom escritor. Então, isso vai ser escritor pro resto da eternidade dele, não faz sentido. Então, qualquer espírito precisa de progredir em todas as aptidões, né? Então, se o homem fosse um amálgama de espírito, um conjunto de espíritos, essa vontade única não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, com a sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde, queixa-se muito frequentemente o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que fazem com relação a Deus. Faziam esses também os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, que estavam existindo ao mesmo tempo dos pagãos, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, que é Deus, né? Então, não existe no universo mais de um Deus, por assim dizer, porque senão tudo seria um eterno caos. Bom, e aí Kardec diz o seguinte: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança, vários pontos que se parecem. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Então, uma vez que eles estavam somente focados em como os fenômenos pareciam, né, para eles, olha, eu acho que é assim. Então, eles acreditavam que a matéria era múltipla. Hoje, entretanto, compreende-se bem ser possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. Então, não existe mais essa crença científica que a matéria é múltipla, e sim que a matéria se transforma, ela se modifica, se adapta. As diversas faculdades, características, são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, por exemplo, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar quantos os sons. Então, só porque a gente escuta sons diferentes, não é que existam ar diferentes, né? É o mesmo ar saindo de buracos diferentes. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas características, certos pendores, isso significaria
que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado ele, né? Ou o teriam deixado. O que tornaria esse homem um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes espíritos provam suas personalidades e identidades. Então, contra essa teoria, né, de existirem muitos espíritos dentro de nós, vem a própria manifestação dos espíritos que se identificam. Olha, eu fui o espírito que estava encarnado nesse corpo, né? Então, se é só esse que aparece, aponta que é só esse corpo que ele tinha, não são milhões de espíritos falando do corpo que eles do mesmo corpo que eles estavam encarnados, né? Bom, gente, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, dessa leitura, tanto quanto eu, deixa seu like, dá sua curtida no nosso vídeo, né? Se você tem dúvidas, pode colocar suas perguntas, porque a sua dúvida vai ser a nossa dúvida. Uma aula boa é uma aula que deixa as pessoas com dúvidas, né? Que traz muitas dúvidas pra gente. Então, verifiquem bem se surge alguma pergunta na sua mente enquanto a gente está fazendo a aula, e anota e depois coloca no nosso vídeo para a gente poder estudar essas perguntas junto com vocês, tá bem? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperta o sininho para receber as notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Dê sua sugestão também, se você quiser, nos comentários. Compartilhe esse vídeo, que é importante compartilhar esses conteúdos tão profundos, tão necessários para nosso esclarecimento. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!